bem-vindos a outro podcast. Estamos hoje com o nosso pastor Carlos Cardoso, já nosso apóstolo da igreja. Bom, o pastor Carlos foi nosso pastor presidente por muitos anos. Ele é casado com a Nana, tem 2 filhos. E pastor, gostava de se apresentar assim mais em detalhe. Quem é? Sim, senhor. Como já disseste, chamo-me Carlos Cardoso, mas sou mais conhecido por Carlitos. Na realidade, a grande maioria das pessoas tratam-me por Carlitos, a não ser aquelas pessoas que não me conhecem bem, mas o nome mais íntimo, mais familiar é Carlitos, né? Tratam-me Pastor Carlitos. Pronto, a questão do título não é tão importante assim para mim, não é? Tenho 67 anos, como já disseste, sou casado com a Nana, tenho 2 filhos, o Bruno, que tem 40 anos, e a Ruth, que tem 31 anos. Os 2 são casados, e tenho 4 netos. O Bruno tem 2 meninas, 2 netas, e a minha Ruth tem 2 meninos, 2 netos, neste caso, portanto são 4 netas. Sou natural de Angola, embora tenha a minha nacionalidade portuguesa e sinto-me e vivo como um português, no entanto não deixei de me identificar como angolano, não é? Aliás, vou lá algumas vezes, e vou lá até agora em abril. Gosto de vez em quando ir até lá e, digamos, fazer uma visita ao meu passado, à minha história, porque precisamos dessas memórias, dessa história, até por causa da nossa identidade, que é o que tu estás a falar. Então, a minha identidade tem esta mistura africano, angolano e português, não é? Sou casado com uma moçambicana também, a Nana nasceu em Moçambique e também é portuguesa por naturalização, e então digamos que a nossa casa é uma casa de língua portuguesa, portanto 2 africanos e depois os filhos portugueses, e sentimos assim nesta mistura, nesta miscelânea linguística e cultural, mas na realidade eu sou uma pessoa divertida, com humor, assim que eu me identifico. Eu gosto de uma boa gargalhada, um bom sorriso, procuro ter uma boa vibe, não é assim que se diz? Uma boa vibe, agora numa linguagem mais moderna, mais contemporânea. E já fui professor de Educação Física, porque eu só sou pastor desde 1991, não é? Portanto, já lá vão uns anos. Mas eu comecei a dar aulas de Educação Física em 1976, foi quando eu acabei o meu curso de Educação Física, não é? Então, eu penso que isto traça um pouco daquilo que é a minha identidade, como, é a sua história, como eu me vejo como pastor, não é? É isso. É bom. Depois arranjamos outro tempo que é para falar bem a fundo dessa história. Exato. Vai ser espetacular. É isso, há muita história por trás. E quando, bom, como disse, é pastor há uns 30 anos, 32 agora, vai? Aí. Sim, mais ou menos. E vem... Houve uma mudança na sua vida, porque acredito que de passar a ser ministro, porque uma coisa é ajudar na igreja, né, que ajudava de anos, a passar a ser pastor, né? Como é que conseguiu equilibrar essa vida de pastor? Porque também foi pai, é pai, e pôde haver momentos na sua vida onde teve que equilibrar ser pastor e ser pai. Como é que lhe viu em casa, por exemplo? Sim.
vamos lá ver, portanto, antes de eu ser pastor, eu fui professor de educação física, como eu já disse. Sim. Não é? E portanto, a minha relação pessoal, a minha relação familiar, neste caso concreto, antes de eu ser pastor, ainda assim eu já servia ao Senhor, servia a igreja, porque embora eu não fosse um pastor a tempo inteiro, não é? Portanto, eu era professor, mas era um cristão em missão. Sim. Correto? Um cristão em missão, sim, como tu és, não é? Não és um pastor, mas és um cristão em missão. Não é? Trabalhas, mas estás sempre em missão. E assim eu, em primeiro lugar, e vou responder à tua pergunta, eu sempre me vi um cristão em missão. E um cristão em missão é fora de casa e dentro de casa. Correto? Fora de casa e dentro de casa. Então, aí, desse ponto de vista, não houve qualquer mudança. Não houve qualquer mudança, porque eu tanto era cristão quando eu era professor e estava numa escola e dava aulas e lidava com os alunos, com os encarregados de educação, com os funcionários da escola, com os outros colegas, com as autoridades com as quais eu tive que lidar muitas vezes, na qualidade de professor, etc. Mas depois entrava em minha casa e assumia um outro papel, não é? Já não era mais o do profissional, o da escola, aquela pessoa que tinha uma função pedagógica e algumas vezes também do ponto de vista social, da relação com tudo aquilo que tinha a ver com a comunidade escolar, não é? E a comunidade escolar passa por este núcleo que são alunos, são professores, são os funcionários, tudo isso, não é? Portanto, tem esse aspecto social. E depois há o aspecto em si, pedagógico, dar aulas, etc. Mas aí já é uma relação do ponto de vista educacional, não é? mais virada para aquilo que era a minha profissão, professor de educação física, na relação direta com os alunos, era aí onde eu centrava mais. Terminava o meu dia na escola e quando entrava em casa, pronto, aí procuraria assumir um outro papel, o papel do marido, o papel do pai, não é? Quando me tornei um pastor, porque eu deixei o ensino e passei a ser pastor. Aliás, eu deixei o ensino, as minhas atividades letivas, para passar a exercer o meu ministério pastoral. Sim. Ou seja, a relação não mudou muito, ou seja, se eu continuava, porque eu não posso esquecer que antes de ser pastor, eu continuo a ser um cristão. As minhas responsabilidades cristãs não aumentaram só por ser pastor, não é? Elas já eram e continuam a ser e continuam a ser, não é? Certo? Portanto, digamos, amar a esposa ou amar os filhos não passa a ser maior por eu ser pastor do que não sendo, é igual, não é? É igual. Agora, tem que ter consciência que na qualidade de pastor existem uma maior pressão, existe um maior, digamos, stress, porque ser-se pastor quase que se é a tempo inteiro, mesmo em casa, não é? Porque ao fim e ao cabo a família também é pastoreada por mim. Quando eu era professor de educação física, não é? Eu não era professor em casa, só era professor na escola, ou seja, eu deixava a escola, não é? E a minha relação profissional terminava ali na escola. Enquanto pastor, não. Enquanto pastor, essa relação vai permanecer também em casa, porque a minha família vai à igreja onde eu era pastor, não é? E até a responsabilidade, eu estou aqui a falar da responsabilidade, é maior porque a família está a ver o marido, o pai,
e simultaneamente o pastor. É interessante. Eu quando estou a pregar, né, eu estou ali também perante a família que está presente e que me está a ouvir pregar. Então tem que haver esta relação harmoniosa, tanto quanto possível, não é? Entre essa função pastoral dentro da instituição ou do organismo que é a igreja e também a família, que também é fundamental para se poder fazer esse equilíbrio que tu acabaste de dizer entre aquilo que é ser-se pastor na igreja, digamos assim, na instituição igreja e depois na família também. Tem que haver como é que dizer, esta transição para uma coisa e para outra coisa, enquanto como professor não era assim. Então, como é tipo num trabalho habitual, eu trabalho aqui nos armazéns, eu chego ao armazém, eu sou David que trabalha nos armazéns e faz isto, faz aquilo, e é forte, e trabalha, e tem que correr, depois chego em casa e sou eu. Claro. Enquanto o trabalhar no ministério, sobretudo a full time, como o pastor fez, puxa mais porque tem que ser a mesma pessoa no púlpito e em casa. Exatamente. E no café. No café, não, exatamente. Isso. Olha, tu disseste aí, eu não sei se acontece assim no teu trabalho, mas eu falo, por exemplo, em Portugal, eu vou a muitos serviços públicos e geralmente os funcionários têm um crachazinho que dizem com o nome correto, tem o nome António, Maria, e quando eu chego lá e vejo, o Sr. António, a Dona Maria, aquele crachá está lá exatamente para te identificar. O nome da pessoa, no mínimo, para tu tratares, é um sinal de cortesia, de gentileza, etc. O Sr. António, ele acaba o serviço e tira o crachá. Ele não vai para casa com o crachá, não é? Correto? Mas eu não. Eu não tenho crachá. Tu és o crachá. Eu sou o crachá. Eu sou o crachá. Eu não tenho crachá. A minha responsabilidade pastoral, a minha função pastoral, não se retira. Eu sou ali e sou em todo outro lugar. É? Onde eu estiver, eu sou um pastor. Sempre. Correto? Se eu for a uma pastelaria, eu continuo a ser um pastor. Se eu for ao hipermercado, eu continuo a ser um pastor. Não é? Por exemplo, vou-te dar aqui um caso concreto. Eu faço ginásio. Não é? E quando eu me inscrevi no ginásio, não é? Eles perguntaram-me, então qual é a sua profissão? Eu disse, eu sou um pastor evangélico. Eles ficaram, não é comum, pastor evangélico, estar ali no ginásio. Muito bem. Então, aqui há um tempo, eu fui convidado pela televisão para ir fazer um programa evangélico. Foi um programa que eu tinha feito sobre a Páscoa, e os programas sobre a Páscoa tinham sido gravados antecipadamente para depois passarem no dia da Páscoa. E então, naquela semana, depois do decorrido domingo da Páscoa, quando eu entro no ginásio, eu estava a fazer passadeira, chega-se um instrutor e disse-me assim, eu vi-o na televisão, olha, gostei muito do que o senhor disse, olha, eu ouvi atentamente, eu estava a fazer zapping, passo por ali e estava com a família e disse, olha, este senhor que é pastor, ele frequenta lá no ginásio e ouvimos todos com atenção aquilo que o senhor estava a dizer, olha, todos nós gostamos imenso. Ou seja, ele conseguiu fazer essa ligação da pessoa que ele conhecia no ginásio com aquilo que ele estava a ouvir. Ou seja, aquilo aumentou a minha responsabilidade, pelo menos para com aquela família, na qualidade de pastor. Porque o meu discurso era um discurso sobre a Páscoa, ao fim e ao cabo tinha a ver com Cristo, com a morte, com a ressurreição, etc., né? Sobre uma nova vida, e eu tenho a certeza que aquele instrutor, a partir daquele dia, ao olhar para mim, ele não olhou mais como era anteriormente.
porque o meu discurso tinha que ser coerente com aquilo que era o meu, com a pessoa e com o comportamento ali no ginásio. Não é? E aqui em casa é a mesma coisa, não é? Em casa é uma coisa. Aliás, um dos grandes dramas, muitas vezes, que existe nas responsabilidades de liderança de igrejas, e não estou a falar só de pastores, estou a falar de muitas outras áreas de liderança ministerial, é esse conflito, essa tensão entre aquilo que a pessoa é na igreja e aquilo que a pessoa é em casa ou no trabalho ou noutro lugar qualquer. Fazer essa gestão é às vezes extremamente complexa, não é? Sim, porque sei lá, por exemplo, eu lá na igreja, com uma pessoa que não conheço, etc, pronto, temos aquela relação social mais distante, educada, né? Mais distante. Em casa tu não tratas a tua mulher ou os teus filhos de um ponto de vista distante, de intimidade, entre o pai, entre pronto, uma série de familiar, né? Que não se faz dentro de uma igreja ou da instituição, porque tem que ter sempre esses protocolos, essas distâncias. Acho que no caso de igreja não dá para ser dá para ser formal, mas não dá para ser profissional. Exatamente. Porque ser profissional vais deixar pessoas que te conhecem de parte. Exatamente. Como é que eu vou ser profissional na igreja com o meu pai e com o meu irmão? Sim. Enquanto em casa, tipo, não dá para mudar para casa, está a ver? Fica estranho. Isso mesmo. E a própria família começa a notar, não é? Exatamente. É nesse sentido. Sim. Sim, como... Sim, é o que estávamos a dizer realmente, como tem que haver um equilíbrio, mas tem que ser um equilíbrio realista. Então não posso ser o profissional na igreja, mas o pai em casa. Ou também não posso ser profissional com a minha família. Sim. Porque não é igual, não é a mesma coisa. Exatamente. Por isso é que eu tive cuidado de dizer que há essa tensão. Não é? A tensão é duas forças de tração opostas muitas vezes, mas que simultaneamente são necessárias, não é? Sim. Correto? Sei lá, deixa-me dar-te assim um exemplo de uma força de tensão. Por exemplo, há bom stress e mau stress, não é? O bom stress no Ministério Pastoral é bom que exista, não é? Por exemplo, quando, sei lá, agora estamos aqui a gravar isto, etc. Portanto, nós sempre esperamos resultados, esperamos que isto possa ter muitos ouvintes, etc. E procuramos ter todo um cuidado para fazer isto, preparação, para que tudo corra bem, com a imagem, né, com as perguntas, etc. Isso provoca sempre, de alguma maneira, um pouco de stress. Correto? Não é? O mau stress é quando, se a coisa correu mal, se aquilo não correu nada bem, não é? Assim, nós depois ficamos muito frustrados com aquilo e deixamos que aquilo comece de alguma maneira a alterar a nossa gestão emocional, o nosso temperamento, ficamos irritados, podemos entrar aí num mau stress. O bom stress é aquilo que antecede muitas vezes e que vai dizer assim, eu quero fazer melhor com isto. Vamos supor, agora nós vamos acabar a gravação e vamos fazer uma avaliação e dizer assim, podemos melhorar. Isto aqui não correu tão bem, nós podemos melhorar. Bom, isso é ótimo, porque isso permite-nos crescer. Essa avaliação permite-nos crescer, correto? O mau stress, o mau stress, se não soubermos lidar, pode ser muito perigoso, não é? Pronto, eu penso que às vezes no Ministério Pastoral há bom stress, que são aquilo que se coloca no imediato ou a médio e longo prazo. E há o mau stress, que é aquilo que nos aleija, aquilo que nos fere, aquilo que nos decepciona, e se não soubermos lidar com isso, isso pode trazer danos até à nossa própria saúde física e emocional.
Não é nessa relação, não é? Sabes? Pastoral, não é? Sim. Uma coisa é pôr... há uma palavra que o meu pai diz muito, que é temos de trabalhar. Quando trabalhamos para Deus, sobretudo, temos que fazer com... não é ousadia, mas é tentar sempre fazer o melhor que podemos. Mas é uma palavra específica, não me está a sair agora. Mas depois vou-me lembrar, já vou dizer. E ele diz que quando trabalhamos para Deus temos que fazer tudo ao melhor possível, tentar fazer, chegar sempre ao melhor. E é bom pormos um pouco de stress na nossa vida para chegar a esse ponto. Exatamente. Porque é um esforço que Deus depois reconhece, ou que as pessoas veem que pusemos o esforço. É positivo, está a ver? Mas quando chega... todos temos stress na nossa vida, que seja negativo, há um momento. Deixa-me só dizer aqui uma coisa que eu penso, do meu ponto de vista, até por experiência própria, que eu penso que é importante. E não é só por ser pastor, mas, como eu já disse, já fui professor. Há uma expressão bem portuguesa que diz assim: o bom é inimigo do ótimo. Tu podes fazer uma coisa boa, mas não é a melhor, não é? E tu ficas feliz porque fizeste uma coisa boa, certo? E isso, como tu fizeste uma coisa boa, pronto, ficas por ali, estás contente, estás satisfeito porque fizeste uma coisa boa. Mas eu posso dizer assim: pá, isto foi bom, mas eu não estou satisfeito, porque eu penso que posso melhorar isto não, eu posso atingir melhor que isto. Então, quando nós dizemos o bom é inimigo do ótimo, é exatamente neste sentido, de que tu podes fazer melhor, mesmo tendo feito bom, podes fazer melhor, porque às vezes o bom leva-te à estagnação, leva-te até ao conforto, porque tu ficas satisfeito com aquilo. Não é? E um pastor, às vezes, tem este problema, lidar com esta tensão, não é? Do bom e do ótimo, porque então, sobretudo, se os pastores forem pessoas inseguras, eles têm medo de avaliar, sentem-se inseguros em avaliar, porque estão a pôr eles mesmos em causa. Mas é bom tudo quanto nós fazemos colocar em causa, porque colocar em causa permite-nos, ainda que traga algumas dores, eu estou aqui a realçar isto, mas permite dizer assim: epá, nós podemos fazer melhor. Não, isto foi bom, mas podemos fazer melhor. Olha, isto podia melhorar aqui, isto podia melhorar lá, não é como nós estamos aqui a fazer, aqui detalhes, etc. Eu às vezes faço, por exemplo, utilizo as redes sociais, não é? E eu digo assim: mas eu posso fazer melhor que isto, não é? Está bom, às vezes vêm pessoas dizer, na minha pregação, acaba a pregação, e eu às vezes digo assim: não fiquei muito satisfeito. E há pessoas que me ouviram, chegam ao pé de mim: pastor, foi muito bom, fantástico, etc. Bem, temos aqui um problema que eu às vezes acabei de pregar e não gostei muito, porque eu considero que poderia ter feito melhor. Houve aqui áreas que eu poderia ter trabalhado melhor. Sim, podia ter. A pessoa não conhece e ficou satisfeita, ficou feliz. E eu podia dizer assim: fantástico, que bom. Olha, a pessoa ficou satisfeita. Claro, está bem, olha, eu fico satisfeito porque ela ficou satisfeita. Mas eu mesmo digo: não, eu posso fazer melhor. Eu posso trabalhar aqui áreas, não é? Eu para a próxima vez eu tenho que trabalhar aqui áreas que eu preciso fazer melhor. Acho que é uma avaliação própria, não é? Uma avaliação, exato. O outro vai reconhecer, sobretudo no tema de pregações, a outra pessoa que está a ouvir não sabe o que tu estudaste, não sabe o que tu estás a pensar. A mensagem que recebeu foi boa, para ele está bom. Mas às vezes, falamos, mas não dissemos como queríamos, ou não chegou àquele ponto onde estava ótimo, está a ver? Então, é bom puxarmos a nós mesmos, que é para poder chegar ao ótimo, né? Sem dúvida. Autoavaliação. Não é perfeito, não é? Não estamos a falar... Não, porque o perfeito, tu esquece isso, não é? O perfeito, tu nunca vais atingir, não é? Esse não, o perfeito não existe, mas tu podes fazer ótimo, não é? E o ótimo é sempre uma coisa, tudo que tu faças dizer assim: não,
foi bom agora, mas eu posso fazer melhor. Isto acontece até na vida profissional. Eu já tenho visto muitos artistas de cinema, cantores, etc., que dão entrevistas e eles dizem assim, olha, quando eu fiz este disco, né, ou quando gravei esta música, ou quando gravei este DVD, eu fiz isto e na altura eu julgava que estava fantástico. Mas eu hoje não faria assim, eu hoje faria assado. Ou seja, tu estás a avaliar o teu trabalho que te vai permitir melhorar determinados aspectos para poderes ser melhor. Não estamos a falar em perfeição, não é? Não é isso, não é? Porque, pronto, isso é um bocado complexo a gente dizer era isto perfeito. Ninguém, porque senão vai terminar ali, não é? Se tu dizer está perfeito, então vou fazer mais. Não, estás a saber? Claro. E a nossa vida é um pouco assim, não é? A nossa vida nunca é perfeita, tu tens sempre que lidar com esta tensão entre o que tu és hoje e o que tu podes ser amanhã. A vida cristã é feita disto. Perfeito mesmo só em Cristo. É isso. Não é assim, não é perfeito sem Cristo, não é? Mas nós temos que aprender a lidar entre essa tensão entre daquilo que eu sou hoje e o que eu posso ser amanhã. E aquilo que eu sou hoje e o que eu fui ontem. Correto? E digamos assim, o ser-se pastor é isto, é nós estarmos em permanente avaliação nesta relação, e vamos voltar aqui ao que nós começamos, a relação entre aquilo que eu sou dentro, deixa-me usar esta expressão, a instituição orgânica ou dinâmica da igreja e depois na minha família. Ou como filho, ou como pai, ou como marido, agora como avô. Portanto, temos que saber lidar bem com fazer esta gestão de papéis de uma forma equilibrada. Sim. Ainda que isso seja sempre muito complexo fazer essa avaliação, não é? É verdade. Como é que... Nós já falamos bastante e realmente... estamos a chegar a um consenso agora. Sim. Estamos a chegar lá. Mas algo que estou interessado é como é que... Porque eu sou filho, eu não sou pai ainda, mas sou filho. Houve alguma forma em que mudou o relacionamento dos seus filhos, conforme eles vão crescendo? Sim, eu vejo muitos filhos de pastores que têm que estar à regra. Porquê? Porque agora o meu pai é pastor, então eu tenho que estar sempre na linha, está a ver? E acho que é algo que pesa muito sobre muitos jovens que são filhos de pastores, e por isso é que não um medo, mas uma tristeza que eu tenho é que muitos deles chegam a zangar-se com Deus, zangar-se com a igreja por causa disso. E eu estava interessado em saber como é que foi o seu relacionamento com os filhos e como é que desenvolveu, está a ver? Sobretudo porque... Sim, muito bem. Olha, essa é uma área de grande complexidade para todos os pastores, certo? Para todos os pastores. Para todos os pastores que tenham filhos, certo? Em primeiro lugar, temos que pôr assim, educar em si, é um grande desafio. Para qualquer pai, pai e mãe, independentemente de ser pastor ou não ser pastor, educar, é para educar. Uma vez o meu filho disse-me assim, num momento de alguma frustração que eu estava a ter na relação com a minha Ruth, que é a irmã dele, e depois já vamos falar sobre isto. E eu estava um bocado frustrado, eu e a Nana, que é a minha mulher, estávamos um bocado frustrados, que as coisas não estavam a correr lá muito bem, ou pelo menos como aquilo que a gente desejaria. Não, porque todos os pais têm desejo, têm sonhos para os filhos, e aqui e ali, às vezes as coisas não correm nada bem, não é como eles esperavam, e isso cria alguma
a frustração. Ou seja, às vezes as expectativas que os pais colocam não correspondem à realidade. Né? Estou farto de saber coisas destas. E eu próprio já vivi isso. Então o meu filho, num desses momentos de frustração, ele disse-me assim, pai, e ele na altura, quando me disse isto, ele nem sequer era casado nem pai. Mas ele disse-me assim, pai, educar não é uma fórmula matemática. Não é? Quem estuda matemática sabe que há fórmulas. Não é? A química tem fórmulas. Sim. Não é? A matemática tem fórmulas. Educar não é uma fórmula. Cada filho é uma pessoa. Correto? Cada filho é uma pessoa. Eu tenho 2. E eles são como o Sol e a Lua. Não é? São pessoas que nós amamos, que eu amo, que a minha mulher ama. São nossos filhos, correto? Mas não tem nada a ver um com o outro. Nada, rigorosamente nada. Não deixam de ser filhos, não deixam de ser pessoas, não deixam de ser as pessoas que nós amamos, que nós geramos, que nós educamos, mas temos que perceber que eles têm personalidades diferentes, podem ter a mesma genética, mas as suas personalidades são diferentes e até podem desenvolver, e muitas vezes envolvem, caráter diferente, não é? Com competências diferentes, com competências para isto e para aquilo absolutamente diferentes, não é? O meu filho é uma pessoa muito analítica, o meu filho é engenheiro, a minha filha é assistente social, não é? O meu filho é uma pessoa extremamente organizada, aquele que se sai fora dos planos, não é? Aquela engenharia que ele tem na cabeça e para a qual ele tirou, muito analítica, muito planificada, aquele que se sai fora um bocadinho da sua organização, ele entra em stress, não é? Entra em stress. A minha filha não. A minha filha, ela trabalha muito bem isto, lida muito bem com isto, ela é muito boa a improvisar coisas, né? É muito boa a lidar com o imprevisto, com as coisas não planificadas. O meu filho é muito mau nesse sentido. O meu filho gosta de tudo bem ordenado, bem planificado. Desde cedo isto se manifestou e eu e a minha mulher, etc., ao lidarmos com isto, na filha e com o filho, nós, o meu filho cresceu, só para podermos ver, o meu filho, o Bruno, cresceu, passou pela adolescência e não demos por ela. Não demos. Ele cresceu, o meu filho nunca, por exemplo, chegou depois das 10h30 da noite a casa, e chegava e vinha conversar connosco. O meu filho nunca perdeu uma noite para estudar, tirou um curso de engenharia, nunca perdeu uma noite para estudar, etc. A minha filha era exatamente ao contrário. Não é? Era exatamente ao contrário. Deu-nos muitas preocupações, porque ela tinha a vida muito desorganizada, desorganizada do nosso ponto de vista, da maneira como nós entendíamos que deveria ser, né? E o Bruno estava mais dentro daquilo que nós como pais tínhamos para um filho, dentro das expectativas que criámos, etc. E de repente aparece-nos uma Ruth com quase 10 anos de diferença, que veio, tirar-nos daquilo que o Bruno nos tinha habituado. Não é? Ainda por cima tinha sido o primeiro, tirou-nos desse registro e a nós destrabalhou-nos também um bocadinho, não é? E então aí houve a relação com ela, tornou-se muito complexa, né? Muito turbulenta, digamos assim, e pronto, isso teve alguma influência depois até na nossa relação, que foi sempre uma relação de amor, mas tivemos dificuldades enquanto pais, enquanto pastores, né, também, em poder perceber isso. Agora, na igreja que eu pastoreio, né, ou que eu pastoreei até há pouco tempo, eu nunca
percebi, pelo menos eu enquanto pastor, nunca percebi que as pessoas, eu não percebi, não estou a dizer que não houvesse, eventualmente poderia haver, mas não era o geral, que houvesse pressão sobre os meus filhos por serem filhos do pastor. Não, eu nunca percebi isso. Se houve, foi porque me passou ao lado, né? Me passou ao lado. Agora, eu nunca percebi, até porque eu era pastor e ao falar com as pessoas, eu nunca tive ninguém que pelo menos me dissesse na cara, não é? Que alguma coisa não tivesse a correr bem, não é? E com a minha Ruth houve alturas que a Ruth se afastou completamente da comunhão, da igreja, etc., que ela se afastou e tomou a vida que ela quis e não foi nada daquilo que eram os nossos padrões, não foi aquilo que ela viu dos pais e do irmão, e ela tomou esse rumo. Ela aos 18 anos falou comigo e com a mãe e disse-nos que não queria ir mais à igreja, que queria tomar o rumo da vida dela, etc. E pronto, isso deixou-nos muito, muito tristes, muito frustrados, preocupados, e durante alguns anos nós tivemos muitas preocupações com a Ruth, porque a maneira como ela tinha optado pelas escolhas da sua própria vida era exatamente o oposto daquilo que ela tinha visto em casa, não é? E isso, parecendo que não, trouxe essa frustração, trouxe essa preocupação da nossa parte, não é? Então tivemos que respeitar de alguma maneira isso, tivemos que fazer alguns ajustes da nossa própria maneira de viver, não é? Respeitando. Respeitar não significa aceitar, não é? Não tem a ver com... simplesmente, não significa que eu aceitasse aquela forma de vida, não era isso, não é? Não aceitava aquela forma de vida, simplesmente respeitava. A minha filha era uma mulher, eu tinha que respeitar as suas escolhas, que não eram as minhas, claramente, não eram as minhas nem as da minha mulher, mas eu tinha que respeitar. E repito, isso não significa aceitar, não é? Ou concordar, não é? Eu próprio, em determinada altura, ao falar uma vez para jovens, até porque a minha filha tinha tomado algumas posturas na vida muito diferentes daquelas, vivia à noite, gostava da vida da noite, etc. Um dia tive que dizer, olha, espera aí, eu sei que vocês sabem que a Ruth optou por esta forma de vida, eu quero vos dizer que ela não aprendeu isto em casa, em lado nenhum. Nós não aceitamos isto, esta não é a nossa vida, estes não são os nossos valores, não é por aqui que nós vamos. Ela nunca viu isto, mas é a nossa filha. E nós amamos a nossa filha, né? E nós respeitamos a nossa filha. Não concordamos com os comportamentos dela, não concordamos com a postura dela, mas é a nossa filha e nós vamos amá-la como nossa filha. E pronto, e posteriormente, a Ruth, já com 23 anos, ela depois, por causa exatamente, porque às vezes essas posturas têm consequências, não é? Têm consequências, porque todas as nossas decisões têm consequências. As nossas decisões têm consequências. Não há decisões que tu tomes que não tenham consequências. E o pior de tudo é que às vezes, nas decisões que tomas e nas consequências que tens, acabam por arrastar outras pessoas. Não é? Arrastar outras pessoas, arrasta outras pessoas. E nós, como pais, fomos arrastados, não é? Fomos arrastados, mas continuamos a amar a nossa filha. A nossa filha engravidou, tornou-se ela foi mãe solteira, não é? Foi mãe solteira. E nós tivemos que lidar com ela nesse âmbito, porque era a nossa filha. Ela já sabia que nós não concordávamos com aquele tipo de vida. E o interessante é que ela, posteriormente, ela percebe que as suas posturas, a sua forma de vida, a estavam a levar para o caos. E ela então aí fala connosco, pedimos perdão,
e reconcilia-se com Deus, regressa de novo à comunhão da igreja e pronto, e ela era mãe, tornou-se mãe solteira, mas foi amada por todos, querida, e hoje ela depois casou, temos um outro netinho do marido, né, que ela agora tem, e ela mudou completamente a sua vida. Hoje ela serve, ela canta no louvor, ela é assistente social na ABLA, que é uma associação cristã de prestação de serviços sociais, etc. Portanto, a minha relação com a minha filha, com o meu filho, teve estes dois aspectos diferentes. O meu filho, eu não percebi que ele tinha crescido, e a minha filha percebi, não é? Até porque, como eu disse, as suas posturas colidiam claramente com aquilo que eram os nossos valores. Yeah. Mas não deixei de amar, nunca, em momento algum. Sempre acreditei que ela poderia voltar, que ela poderia reconciliar-se com Deus, poderia reconciliar-se com a própria igreja, o que veio a acontecer, e mudou de vida, graças a Deus. E mudou de vida. Hoje, graças a Deus, a Ruth é espetacular, não é? E pronto, eu sinto-me muito grato a Deus, porque aquilo que eu desejava para a minha filha, pronto, se concretizou. Cumpriu-se, teve de passar por um processo. Exatamente, pronto. Isto para dizer que os filhos são diferentes. Não é? Os filhos são diferentes. Cada pessoa é única. Faz as suas opções, as suas escolhas na vida, e nós não temos que nos sentir responsabilizados por isso. Não é? Independentemente de ser pastor ou não. Eu conheço isto com outros cristãos que nem são pastores, mas que têm estes conflitos de postura, de valor, de ética com os filhos. Ok. Não é? Sim, realmente é mesmo o ponto que mais destacou, vamos dizer assim, é o pastor Carlos não puxava deles, vamos dizer assim. Então, mesmo sendo típico filho de pastor, eles não tinham que ter uma posição, né? Eu acho que isso é primeiro saudável, porque conheço casos, vamos dizer assim, onde a pessoa sente-se pressionada na mente de um jovem, quando o pai é pastor, e quando tem que ter, tem um ministério atrás dele, esse próprio jovem sente que tem que ter, sente que está a ser visto, vamos dizer assim, está a ver? Isso é uma coisa que pressiona muitas pessoas, e realmente queria a sua opinião sobre isso, porque pode chegar a ser algo difícil, primeiro. Porquê? Porque ele chega a ter essa pressão, mesmo que não exista, pensa que tem os olhos em cima dele, dessa pessoa, né? E quer sempre estar ao standard, estar sempre à expectativa. Então, a parte que eu acho mais saudável é que não tem que estar à expectativa. Agora, para pais que não são pastores, acho que pais em geral, pode chegar a casos como passou com a Ruth, né, que decidiu não ir mais à igreja por própria vontade. Eu tenho amigos conhecidos que hoje em dia voltaram à igreja, que também passaram pelo mesmo realmente. Mas como é que esses pais acham que eles deviam reagir? Imagina, agora... Sim, claro. Olha, essa é uma pergunta que já me foi feita não sei quantas vezes, não é? Eu costumo dizer sempre isto. Cada pessoa tem
Pá, cada pessoa é uma pessoa. Aqui não há um padrão uniformizado de comportamento na relação do pai com os filhos, né? Não há, não pode haver, né? Não pode haver. Até cada pai deve encontrar cada pai, cada mãe, estou a falar o pai aqui no sentido geral, deve encontrar a sua forma de se relacionar em situações desse tipo, não é? Que é sempre muito complexo. Quando eu passei por isso, eu tive muitas outras pessoas a dizer: eu faria assim, eu faria assado, eu se estivesse no teu lugar eu faria assim. Epá, é assim, é muito fácil nós dizermos aos outros o que eles fariam se tivessem, mas o problema é que eles nunca passaram por ali. Então, às vezes dizer eu faria assim, eu faria assado, no mínimo é atrevido, não é? Bem, eu não quero entrar por aí, não é? Não, exato. Eu não quero entrar por aí. Agora, há coisas que sem dúvida eu posso aconselhar a um pai, que é continuar a amar os filhos, e amar não significa que a gente tenha que concordar com as suas posturas, continuar a amar, continuar a passar para os filhos de que eles são importantes para nós, não é? E eu e a mulher sempre fizemos isso para a nossa filha, com a nossa filha, nessa altura ela sabia que havia sempre um pai e uma mãe. Ela nunca perdeu isso de vista, porque os pais sempre fizeram passar, mesmo naquele momento, havia sempre uma família, correto? Uma família que a amava. E isto pode ser comum para todos os pais, não é? Mas ela também sabia que o pai e a mãe não aprovavam aquele tipo de vida. Ou seja, não sei se estás a ver, temos aqui estas duas coisas. Uma coisa é amar a pessoa, porque é a nossa filha, é o nosso filho, e a outra coisa é ele perceber que os meus pais amam, mas espera aí, não estão naquilo que eu... Até porque o cristianismo tem valores, tem ética. E o pai precisa de dizer assim: olha, tu escolheste essa forma de vida, mas eu não estou aí. Correto? Eu não estou aí. Eu amo-te, né? Mas eu não estou aí. Eu não tenho que aceitar isso. Né? Por exemplo, houve alturas com a Ruth, quando ela andava assim, eu disse a Ruth: olha, aqui em casa, nós temos temos os nossos valores, a nossa ética. Tu não vais trazer aqui para casa aquilo que é a tua forma de vida lá fora. Olha, lá fora é um problema que é teu. Aqui em casa é um problema que é nosso, mesmo da tua mãe. Certo? E precisamos que tu dês esse respeito por quem somos. Não é? Nós somos teus pais, nós somos cristãos, não é? E portanto, queremos esse respeito dos nossos valores. E ela respeitava os nossos valores. Ela lá fora vivia, naquele período ela vivia como ela entendia que devia viver, e ela sabia perfeitamente que nós não estávamos aí. E nunca deixámos de orar por ela, né? Nunca deixámos de orar por ela, que é outra coisa que os pais devem fazer sempre. Orar pelos filhos, orar por eles, né? Continuar a confiar em Deus de que há sempre esperança, não é? Até porque eu conheço imensos pais, e agora não estou a falar só de pastores, estou a falar de imensos pais cristãos, com valores bem determinados, que passaram tempos difíceis com os seus filhos, por causa deste conflito de valores, posturas de vida, etc. O pessoal que se meteu no álcool, nas drogas, o que é que seja, não é? Sexo, por aí fora.
Mas eles continuaram e muitos desses pais conseguiram, com o seu amor, com a sua postura, com a sua oração, conseguiram ganhar de novo os seus filhos para Cristo. Conseguiram ganhar, conseguiram trazê-los de volta. E, portanto, o meu conselho para esses pais é separar, ou seja, uma coisa é nós sermos claros, dizer assim, olha, eu não concordo com isto, mas não vou deixar de te amar, não concordo com isto. Há aqui separação destas duas coisas, mas acreditamos que o amor é fundamental, para eles poderem perceber que nós somos pais e estamos ali para eles. É o que eu penso. Sim, espero que isto apoie a muitos pais que possam estar a passar por situações. Sim. Eu realmente concordo, porque é aquela frase, ame o pecador, não o pecado, né? Depois de tudo são pessoas. E eu não sou pai ainda, imagina. Sim. Sim, mas é coisas que se aprende, acho eu. E manter a cabeça fria e entender que cada pessoa é uma. Cada pessoa é uma pessoa, é única. Nós somos 4 irmãos e cada um trata diferente. Exatamente. Não há preferências, mas cada um tem um estilo diferente e cada um tem as suas próprias formas de ser. Isso. E realmente tem razão. Temos que escolher, não é escolher a nossa forma de ser, mas adaptar-nos. Sim. Adaptar-nos. É isso. Bom, acho que já chegamos ao nosso final. Bom. Foi rápido. Bom. Foi rápido. Não, ainda temos outra vida. Mas foi um prazer tê-lo connosco. Espero tê-lo outra vez na mesa para tomarmos outro chá. Tá bom? Foi um prazer. Muito obrigado. Força aí. Tá bom. Tudo bom. E quando fores pai, já sabes. Tá bom.